Espero que esteja se divertindo. Desculpe-me por estar tão quente. Não planejamos isso. Mas, cara, pode ficar quente aqui, mas hoje está muito melhor, certo? É o que estou sentindo, sim. Vou dedicar alguns minutos para defender a seguinte afirmação e acho que ela é muito profunda. Nós, coletivamente, crossfitters, afiliados, treinadores, todos vocês serão treinadores da L1 muito em breve. Estamos sentados coletivamente em posse única de uma solução elegante para o problema mais incômodo do mundo, e ela pode ser tão elegante que se torna ótima. E eu vou defender tudo isso e elaborar agora. Então vamos falar sobre mês irritante do mundo. Vamos falar sobre uma solução elegante. E falar sobre se ela é ideal, mas como poderia ser melhor. Vamos falar sobre esse problema primeiro. O problema é a doença crônica. Alguém sabe o que é doença crônica? Jeremy, o que é doença crônica? Qualquer doença que o afete com o passar do tempo e que seja inevitável? Sim, mas não inevitável. Com estilos de vida, com certeza. Uma maneira de lidar com isso, sim. Sim, esse é um tipo comum de definição do NIH e ela não melhora por si só, certo? Tende a piorar cada vez mais. Uma maneira de ver isso é dar uma lista de condições crônicas e estou tirando de uma única lista em um único artigo que foi publicado no Comprehensive Journal of Physiology. O nome do autor é Booth e a data é do ano e o artigo se intitulava Lack of Exercise is a Major Cause of Chronic Disease. A falta de exercício é a principal causa de doenças crônicas. E, assim, o artigo começa com uma lista de doenças crônicas para as quais eles apoiam. Quase 800 estudos que apontam que essas doenças crônicas têm como principal causa ou causa primária a falta de exercícios. Por isso quero lhe dar a lista. Eu odeio ler listas, mas é uma lista bem feita e você precisa ouvi-la. Envelhecimento biológico acelerado, baixo VO2 máximo, sarcopenia, síndrome metabólica, obesidade, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa não alcoólica, doença cardíaca coronariana, doença arterial periférica, hipertensão, derrame cerebral. E por aí vai, essas moscas são ótimas. Insuficiência cardíaca congestiva, há cânceres ali, obesidade, uma tonelada de coisas que você não quer. E se você começar a observar, o quê? Pode dar errado com você? É uma espécie de jogo legal que você pode jogar em que eu posso colocar 5 baldes aqui, um grande. Doença crônica e depois tenho coisas cinéticas, microbianas, genéticas e tóxicas. E podemos ficar aqui e jogar um jogo em que você... E nomear coisas horríveis que podem acontecer com você. Vamos fazer apenas algumas. Dê-me alguns. Alguns horrores raros e alguns horrores comuns. Então me diga algo, Dustin. Ebola, sim, isso seria microbiano. Então colocamos o ebola aqui. Acidente de carro, que é cinético, vai bem ali. Sim, essa é interessante. Pode ser genético. A ela é um distúrbio neurológico com origem em quê? Nós sabemos? Sim, é isso, não tenho certeza de onde colocar essa. Me dê outra. Diabetes. Diabetes, isso vai ficar... O tipo 1 provavelmente pertence a ele, mas o tipo 2, T2, vai ficar aqui. É crônico. O que mais? Síndrome de Down, genética. Pyro 1. O quê? Sim, tanto o alcoólico como o não alcoólico vão estar aqui. Sim, o alcoólico e o não alcoólico estarão aqui. O que mais? Doença de Crohn, desordem autoimune, vou colocar aqui. Um monte de coisas que vou colocar aqui. Um monte de coisas, incluindo vícios. Sim. Então, e depois veja. Se alguém
Alguém lhe der um tiro de heroína e o matar. Foi tóxico, se você fez isso a si mesmo, é uma doença crônica. Isso é responsável por cerca de 70% das mortes, em nível nacional. Coisas aqui dentro, indiferenciado, cerca de 30% do que resta. Em termos de despesas médicas, 86% estão indo para cá, e cerca de 14% aqui. Esses são, em grande parte, acidentes. Picadas, cortes, quedas, esfaqueado. Você sabe, bactérias, vírus, fungos, prions, os pais errados, e toxinas ambientais sendo envenenadas, sabe-se lá como e onde. Mas o que é realmente interessante sobre isso? E eu disse que temos uma solução elegante. Estou usando elegância no sentido matemático de marcada pela simplicidade e eficácia. E a solução é extremamente elegante porque, basicamente, essa doença crônica tem duas causas. Uma delas é o sedentarismo, que é o hábito ou a prática de não se movimentar, de não se exercitar. E a segunda, o consumo de carboidratos, principalmente os refinados. Começa aí. Essas são as duas causas. E nossa solução é deixar os carboidratos e o sofá. Você terá a palestra sobre nutrição mais tarde. Preste muita atenção. Se você fez uma dieta rica em carboidratos, não está fazendo CrossFit. Ainda não, você não está. A restrição de carboidratos é uma das marcas registradas deste programa e está no centro dos sucessos que tivemos. Sucessos fisiológicos, sucessos comerciais, sucessos de afiliados. Portanto, a doença crônica é simples. Agora, as complicações resultantes das doenças crônicas não são simples. A glicação, o estresse oxidativo, a inflamação são complicados. A política em torno disso é muito complicada. E o motivo pelo qual foi interpretado erroneamente por tanto tempo também é cheio de complicações. Mas as causas não são. Há uma solução simples. Mas se você acreditar nessa simplicidade, se acreditar em mim, que é o sedentarismo e o consumo excessivo de carboidratos refinados, vou lhe dizer, estou apostando o rancho, o programa, tudo nisso. Tenho certeza disso, como nunca tive certeza de nada em minha vida. Essa é a simplicidade, mas isso também significa, e isso é muito importante, que é auto-infligido. Você entendeu isso? Entenda que não sair do sofá é um comportamento intencional. Foi tomada a decisão de não se levantar. E o açúcar não chega, não é um acidente. Ninguém está dando a você enquanto você dorme. Você tem de se levantar e ativamente fazer isso. É um comportamento intencional. É o comportamento intencional crônico que se torna mortal. E se você acha que há um problema maior no mundo, compartilhe comigo o que pode ser comparado a pegar o atual, humanidade atual, e lhes proporcionar uma morte prematura e desnecessária. Você sabe de algo parecido com isso? Não há nada parecido com isso. Essas são questões de sorte. E você sabe, meu acidente cinético favorito é o pneu que sai do carro que está indo na direção contrária na autoestrada. Ele bate no separador central, atravessa o para-brisa e acaba com você. E eu estava pensando nisso. Então fui ao YouTube e encontrei um vídeo em que isso acontecia. E esse maldito carro está na direção oposta. Você vê o pneu e quando se dá conta, ele está no banco da frente. Quer dizer, havia. Ainda bem que ele não se abaixou ou teria se inclinado contra ele. Não há nada que você possa fazer para se proteger disso. Não há consciência que o salve. O que você acha das pessoas que andam por aí com máscaras? Vivem com medo de germes ou são contagiosas? Nunca sei o que pensar sobre isso. Qual é a sua opinião? Elas têm medo de ficar doentes ou têm medo de me deixar doente? Isso me deixa meio doente. Acabei de arruinar meu ambiente. E evitável. Simples, auto-infligido, evitável. Grande parte disso é reversível. Mas no momento em que você se levanta do sofá e faz 10 agachamentos, quando ontem não fez nenhum, e depois vai até a geladeira e faz uma refeição de baixo índice glicêmico, suponhamos que ela se pareça com um peito de peru e alguns brócolis
e algumas castanhas de caju. Agora você acabou de quebrar o pesadelo hiperglicêmico. Reduziu o nível de açúcar no sangue e se exercitou. Sabe o que você fez? Eliminou a causa principal da sua doença crônica. No espaço de tempo que você levou para fazer 10 agachamentos e ir até a geladeira e fazer uma refeição que não fosse desregulada, você eliminou a causa principal. Então o Dr. Pfluger está sentado em minha casa e diz: você sabe como eles chamam isso quando você elimina a causa raiz? Eu respondi: não, como eles chamam isso? Ele disse: chamam isso de cura. Você curou sua doença crônica, você ainda não está melhor, mas você eliminou a causa subjacente e ela não volta até que você faça outra refeição ruim ou no dia seguinte não faça 11 agachamentos. Se estiver dolorido, faça 10. Se estiver muito dolorido, não faça nenhum. Você merece um dia de folga, mas você precisa fazer algo todos os dias. Isso não é simples? Nós somos os únicos que ensinam isso. Acabei de participar de uma conferência sobre saúde. Havia 186 palestrantes lá. Eu era o único que estava lá abordando o problema e a solução. Portanto, isso é seu. Você pode pegar isso e usar. E o que você é capaz de fazer é incrível. Vamos dar uma olhada nisso novamente. Doença. Bem-estar. Condicionamento físico. Você já viu isso, certo? Certo, e não conseguimos encontrar um valor que não esteja bem ordenado aqui. E isso inclui coisas como HDL, triglycerides, A1C, sua hemoglobina glicada, que é uma medida da resistência à insulina ou do grau de diabetes para o qual você está se dirigindo, pressão arterial. E em seguida os elementos de composição corporal, gordura corporal, densidade óssea e massa muscular. É fácil chegar a níveis com valores para cada um deles que são considerados normais ou saudáveis. E há valores que normalmente são expressos apenas em pessoas que estão muito em forma. E há alguns valores que todos nós concordamos que são patológicos. Certo? Essas partes aqui são manifestações de doenças crônicas. Eles são causa secundária e adicional de doença crônica. E também são preditores de doenças crônicas. E alguns deles são todos os três. Vamos dar uma olhada em dois deles. A1C. Em um determinado valor, você agora é diabético. Esse é o padrão. Você tem um A1C, qual é o número acima de 6? Sim. Onde começa o diabetes? 8. Ok, ótimo. Sabe, quem se importa com o número, certo? É algo arbitrário. Quanto mais baixo, melhor. É quando queremos transformar, você quer transformar um 9 em um 5. Um pouco diferente de alguns dos outros trabalhos que fizemos. Portanto, em um determinado nível, você é diabético. Mas também esse é um excelente preditor de doença arterial coronariana e o restante de todas as doenças crônicas. Pressão arterial. Se você tem 230%, você está doente. 1/20 sobre 70 está bom. Você sabe, 130 acima de 55 está em forma. Agora, o que controla essas coisas? O que faz com que você passe da doença para o bem-estar e para a boa forma física e mova essas variáveis? Como fazemos com que você passe do bem-estar para a boa forma física? O que fazemos para que você passe de doente a bem? O CrossFit é a resposta. É carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido e nenhum açúcar. Muito simples, muito simples. Aqui está a mensagem essencial. Essas são os sintomas. Manifestação, causa e preditor de doenças crônicas. Essas coisas são as variáveis dependentes de uma variável independente. Variável independente causal, que são as escolhas de estilo de vida. O que você faz para se exercitar e o que você come. Controla a doença, controla a sua saúde. E temos alguns médicos aqui hoje conosco. E o que é realmente interessante sobre isso, e vocês sabem, já usamos essa analogia antes, mas vou compartilhá-la com vocês. Se um de vocês cair aqui no meio de um treino, precisará de atendimento médico. É uma cena aguda e o cara da academia não vai ajudá-lo. Mas é muito provável que você tenha precisado de algo antes. E a analogia que estamos usando é que os médicos são salva-vidas
E os treinadores de CrossFit são técnicos de natação. E o mundo está precisando desesperadamente de que você entregue para o resto da humanidade, para todos os não crossfitters, essa mensagem maravilhosa, maravilhosa. Essa é a melhor coisa que está acontecendo nos boxes. 14 mil academias, cada uma delas é um bote salva-vidas contra esse tsunami de doenças crônicas que vai levar 70% das pessoas por aí.